Uma mulher está diante da decisão mais difícil da sua vida. Itália, ano de 1961. Uma mulher de 39 anos está no consultório médico. Ela mesma é médica, pediatra, formada com louvor. Conhece o corpo humano como poucos, sabe exatamente o que significam os exames que está segurando nas mãos. O diagnóstico é claro, um fibroma no útero, e ela está grávida, do quarto filho. Os médicos colocam 3 caminhos diante dela. 2 deles garantiriam sua sobrevivência, mas custaria a vida daquela criança que mal começou a existir. Ela olha os exames, olha para o crucifixo na parede e, com uma calma que só a fé pode explicar, diz: salvem a criança. Ela tem o direito de viver e ser feliz. Essa mulher se chamava Diana Beretta Molla e a Igreja Católica a reconheceu como santa. Hoje, eu quero te contar essa história, porque ela não é apenas sobre o passado. Ela fala diretamente ao nosso presente. Quem era Diana? Antes de chegar àquele momento que mudaria tudo, a gente precisa entender quem era Diana Beretta. Porque não estamos falando de uma religiosa enclausurada. Não estamos falando de alguém que vivia isolada do mundo. Diana era moderna, e isso é parte essencial da sua santidade. Ela nasceu em 4 de outubro de 1922, em Magenta, perto de Milão, na Itália. Era a 10ª filha de uma família de 13 irmãos. Seus pais, Alberto Beretta e Maria de Michele, criaram todos os filhos numa fé católica profunda e viva. E olha que família impressionante! Entre os irmãos havia engenheiros, médicos, uma farmacêutica, uma pianista e 2 que se tornaram religiosos missionários. O irmão Alberto, inclusive, foi padre e médico missionário no Brasil, em Grajaú, no Maranhão. Diana sonhava em se juntar a ele, mas sua saúde frágil a impediu. Percebe? A fé não estava separada da vida intelectual naquela família. Eles eram pessoas cultas, formadas, inseridas no mundo, mas com os olhos voltados para o céu. Diana começou a estudar medicina em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Formou-se em 1949 pela Universidade de Pavia. Depois, especializou-se em pediatria pela Universidade de Milão, em 1952. Abriu seu consultório em Mesero, nos arredores de Milão, e ali começou a viver a medicina como ela entendia. Uma missão. Ela costumava dizer uma frase que vale a pena guardar: quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo. Ela cuidava especialmente de mães, crianças, idosos e pobres. Era conhecida como a médica dos pobres, mas, ao mesmo tempo, era uma mulher que gostava de esquiar, fazia alpinismo, apreciava música, pintura e frequentava o teatro. Diana era, como diria o Papa Francisco, uma santa da porta ao lado, uma mulher real, de carne e osso, com alegria de viver. O casamento e a vocação familiar. Diana rezou muito para discernir sua vocação. E depois de orar e buscar a Deus com sinceridade, ela entendeu. O chamado dela era o matrimônio. Em 1954, conheceu o engenheiro Pietro Molla. Noivaram em abril de 1955 e casaram-se em 24 de setembro daquele ano, na Basílica de São Martinho, em Magenta. A cerimônia foi presidida por seu irmão, o padre Giuseppe. Durante o noivado, ela escreveu ao futuro marido uma carta que é de uma beleza impressionante. O amor é o sentimento mais lindo que Deus colocou na alma do homem e da mulher. E ainda, quero formar uma família verdadeiramente cristã. Um pequeno cenáculo onde o Senhor reine nos nossos corações, ilumine as nossas decisões
guie os nossos programas. Casados, Diana e Pietro viveram uma vida de fé inabalável. Missa, oração, eucaristia. Tudo isso era parte natural do cotidiano. E, ao mesmo tempo, estavam plenamente inseridos na vida moderna. Iam ao teatro, viajavam, viviam com alegria. 3 filhos nasceram. Pierluigi, em 1956, Maria Zita, Mariolina, em 1957 e Laura, em 1959. Diana harmonizava com equilíbrio admirável as responsabilidades de mãe, esposa, médica e membro ativa da Ação Católica Feminina. Tudo parecia caminhar com beleza e graça. Até que veio 1961. A prova suprema. No segundo mês de gestação do 4º filho, Diana sentiu uma dor forte no ventre. Pietro a levou ao hospital. Os exames revelaram o que ela, como médica, pôde compreender com toda a clareza técnica: um fibroma no útero. E aqui é que a história se torna, ao mesmo tempo, dilacerante e gloriosa. Os médicos apresentaram 3 opções. Primeira, um aborto. Salvaria a vida de Diana e permitiria que ela tivesse mais filhos no futuro, mas custaria a vida do bebê. Segunda, uma histerectomia completa. A remoção total do útero também salvaria Diana, mas causaria a morte do bebê. Terceira, a remoção apenas do fibroma, a opção mais arriscada. Poderia salvar a criança, mas colocaria a vida da mãe em sério perigo. Diana não hesitou. Ela escolheu a terceira opção, a mais perigosa. A que colocava ela mesma na linha de frente do risco, porque para ela, aquela criança tinha o direito sagrado de viver. A cirurgia para a remoção do fibroma aconteceu em 6 de setembro de 1961 e deu certo. A gravidez prosseguiu, mas Diana sabia, como médica e como mulher de fé, que os riscos não tinham acabado. Nos meses seguintes, repetiu várias vezes ao marido e aos familiares: se vocês tiverem que decidir entre mim e a criança, não hesitem. Escolham a criança. Eu exijo isso. Pensa no peso dessas palavras. Uma mãe que já tem 3 filhos pequenos em casa. Uma médica que conhece perfeitamente as consequências clínicas. E ela faz essa escolha, não por ignorância, não por impulso, mas por amor sobrenatural. Chegou a Semana Santa de 1962. Diana deu entrada no Hospital de Monza na sexta-feira. E no dia 21 de abril de 1962, por cesariana, nasceu Diana Emanuela, saudável, perfeita. Diana segurou a filha nos braços, olhou para ela e sorriu. Mas o corpo da mãe já não resistia. Uma peritonite séptica se instalou. E 7 dias depois, no dia 28 de abril de 1962, com apenas 39 anos, Diana Beretta Molla entregou sua alma a Deus, em casa, cercada de amor, e com a certeza de que sua filha estava viva. O legado e a canonização. A história de Diana poderia ter sido esquecida pelo mundo, mas Deus não esquece seus santos. O processo de canonização começou e 2 milagres foram atribuídos à sua intercessão. E aqui entra um detalhe lindo. Ambos os milagres aconteceram no Brasil. Uma mulher do Maranhão e outra de São Paulo, ambas com graves problemas ginecológicos, foram curadas de forma que a ciência médica não conseguiu explicar. A intercessão foi atribuída a Santa Giana. A médica que cuidava de mães na terra continuou cuidando do céu. Em 24 de abril de 1994, o Papa São João Paulo II a beatificou. Na homilia, ele disse: "Queremos homenagear todas as mães valentes, que são dedicadas sem reservas à sua própria família, que sofrem com o parto de seus filhos e estão prontas a enfrentar todos os sacrifícios
para transmitir o melhor que preservam em si mesmas. E em 16 de maio de 2004, o mesmo Papa a canonizou. Na cerimônia, estavam presentes o marido Pietro, os filhos, e Gianna Emanuela, a menina que foi salva pelo sim heróico de sua mãe, então com 42 anos de idade. Imagine essa cena. A filha, ali, diante do Papa e do mundo inteiro, viva, porque sua mãe escolheu amá-la mais do que a si mesma. Na homilia da canonização, João Paulo II proclamou: somente quem tem a coragem de se entregar totalmente a Deus e aos irmãos se realiza a si mesmo. Santa Diana é hoje padroeira dos médicos, dos nascituros, das grávidas e das famílias. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de abril. O que Diana nos ensina hoje? Agora eu quero conversar com você que está assistindo. Vivemos num tempo em que a cultura dominante relativiza a vida, em que o sacrifício é visto como fraqueza, em que a ideia de se doar pelo outro, especialmente por uma criança ainda não nascida, é tratada por muitos como algo ultrapassado, radical ou até absurdo. Mas Santa Gianna Beretta Molla é a prova viva, literalmente, de que o amor verdadeiro exige entrega e de que a vida humana tem um valor que nenhuma circunstância pode apagar. Ela não era uma mulher de outro planeta. Era médica, esposa, mãe, esquiadora, frequentadora de teatro, gostava de moda, vivia no mundo moderno e justamente por isso sua santidade é tão poderosa. Ela mostra que a santidade não exige fuga do mundo, mas coragem dentro dele. Ela nos ensina que a vocação do matrimônio e da maternidade é sagrada, que ser mãe não é um fardo, é uma missão que pode alcançar as alturas da heroicidade. E talvez o mais importante, ela nos ensina que a fé não é teoria. A fé é aquilo que sustenta uma mulher quando ela está diante da escolha mais difícil da sua vida e escolhe confiar em Deus. O segredo da felicidade é viver momento a momento e agradecer a Deus por tudo o que Ele, na sua bondade, nos envia dia após dia. São palavras da própria Santa Diana. Se você é mãe, se é pai, se é profissional de saúde, se está enfrentando uma decisão difícil, peça a intercessão de Santa Gianna. Ela entende, ela viveu, ela está diante de Deus e intercede por nós. Essa é a história de uma mulher que o mundo moderno tentaria convencer a fazer diferente, mas que ouviu uma voz mais alta que a do mundo, a voz da fé, a voz do amor, a voz de Deus. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal Ecclesia Perennis. Ative o sino e compartilhe com quem precisa ouvir essa história. A fé que atravessa os séculos para a vida que você vive hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.